Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos continuar falando das doenças ocasionadas por bactérias. E aí nós temos uma doença, né, que hoje temos vacina para ela, mas é importante nós sabermos como ela funciona no organismo, até porque apesar de termos vacina, temos muitas pessoas que não buscam esse atendimento e não têm ciência, né, do nível de danos que essa doença bacteriana ela pode ocasionar. Então, é uma doença provocada por uma toxina produzida pela bactéria Clostridium tetani. É interessante, né, que inicialmente a bactéria ela se penetra na pele por meio de qualquer ferimento de pele. É importante nós sabermos que o tétano, que é a Clostridium tetani, ela tem afinidade por materiais enferrujados, né? Mas ela pode se fazer presente em qualquer ambiente, pode fazer presente no espinho, numa cerca, não somente em materiais enferrujados, apesar de a bactéria ela ter afinidade por esse tipo de material, mas não significa que ela vai estar presente somente nele. Causado por lesões como queimaduras também, às vezes procedimentos cirúrgicos, curativos mal feitos, também pode ser uma porta de entrada para a bactéria. O tétano neonatal, por sua vez, só acontece quando o coto umbilical é contaminado. Então, o bacilo do tétano pode ser encontrado sob a forma de esporos em diversos locais, como eu falei, como poeira, pregos enferrujados, latas, água suja, galhos, espinhos e no solo, principalmente nas fezes dos animais. O período de incubação dessa doença varia de 3 a 2 semanas. Sintomas: as toxinas produzidas pelo Clostridium tetani têm afinidade com o tecido do sistema nervoso, né, com a parte cerebral, ou seja, desencadeia reações neurotóxicas, causando toxicidade ao sistema nervoso, atingindo nervos periféricos. Lembrem que periférico é tudo aquilo que está distante da parte central do corpo. Então, aqueles nervos que levam informação para a parte mais periférica, mais distante da parte central do corpo, eles são afetados. Em seguida, a medula. Os nervos sensitivos e motores tornam-se altamente sensíveis ao menor estímulo. Então, os primeiros sintomas que essa pessoa vai ter são cefaleia, estado febril, inquietação e irritação. Então, quando não é diagnosticado logo aqui no início, a pessoa ela pode evoluir para um comprometimento dos músculos, podendo acontecer esses sinais, que é o riso sardônico, devido à contração da musculatura da face e dos músculos da nuca, ou seja, os músculos eles começam a se contrair involuntariamente, que aí vão causar algumas reações no rosto e até mesmo no corpo que não são naturais. Posição de epistóstono, quando superestira, né, a parte da musculatura, a musculatura da parte da costa se curva, contração da musculatura vertebral, abdômen taba, a musculatura do abdômen ela se estira também, ela se estica de forma que esse abdômen ele fica muito rígido. Taquicardia, disfagia, dispneia e asfixia por contração da musculatura torácica, ou seja, toda a parte muscular no estado mais grave do tétano passa a ser comprometido. Eu coloquei só por imagens os sintomas, inicialmente espasmos, rigidez do pescoço, tontura, sudorese, febre, palpitações. O paciente poderá sofrer uma crise convulsiva generalizada ao ser exposto a qualquer estímulo tátil ou luminoso, porque torna-se totalmente sensível, uma vez que sua sensibilidade nervosa está elevada em decorrência da presença da toxina do agente etiológico. Uma coisa que é importante também nós sabermos nessa doença é que não é a bactéria em si que ocasiona, são as toxinas liberadas por ela. A bactéria ela tem a porta de entrada que é o ferimento. Ali naquele ferimento ele começa a liberar toxinas que vão para a circulação sanguínea. E ela chegando na circulação sanguínea vai ter afinidade com o sistema nervoso, que vai ocasionar os sintomas que nós já falamos.
Profilaxia. Manter quintais sempre limpos, né? Profilaxia é a prevenção. Fazer a antisepsia correta dos ferimentos e lavar com água corrente e sabão. Se houver lesão causada por objetos contaminados, evitar o curativo oclusivo, bem importante, né? Que às vezes a gente ouvia antigamente nossa mãe, avós, né? Falar, menino, só lava isso, não fecha esse ferimento. Né? E hoje a gente tem adotado até isso nas maternidades, em não fechar a cesariana, né, a cirurgia de cesariana, fazer um curativo aberto, justamente porque é uma bactéria anaeróbica, ou seja, ela sobrevive, ela consegue se desenvolver melhor, o ambiente para ela é um ambiente sem oxigênio. Então, toda vez que você veda determinado ferimento que pode ter a presença dessa bactéria, está facilitando com que a bactéria mesmo se prolifere e as toxinas dela passem a ser liberadas. Então, se não sabe, se não tem conhecimento, aconteceu um ferimento ao ar livre e não sabe se realmente teve contato com tétano, não está com a vacina em dias, além de procurar um atendimento em saúde, é importante fazer uma higiene, né, bem desse ferimento, uma boa higienização desse ferimento e não vedá-lo, tá? Não fazer curativo fechado. Promover vacinação e soroterapia profilática, né, nos casos de que possa ter a suspeita do contato com a bactéria. Uma outra doença ocasionada também por bactéria é a difteria. É uma doença muitas vezes fatal, causada por bactéria Corynebacterium diphtheriae. É um bacilo gram-positivo que produz uma toxina que, ao ser lançada no sangue, atinge locais distantes daqueles onde está a bactéria, da mesma forma que a difteria, né? O tétano. Ele vai liberar toxinas através da bactéria que teve acesso. Então, pode haver comprometimento principalmente do coração, dos nervos periféricos, das glândulas suprarrenais e dos rins. Então, a bactéria ela pode causar infecção, não se espalhar pelo organismo, né? Ao causar a infecção, não se espalha pelo organismo, ela permanece no seu local de ação, nariz, laringe e faringe, apenas os seus produtos tóxicos agem à distância. A transmissão dela ocorre por meio direto, com secreções das vias aéreas superiores e da garganta das pessoas contaminadas, ou por gotículas de salivas eliminadas pelo doente ou pelo portador assintomático. Então, é uma doença que mesmo sem a pessoa apresentar nenhum sintoma, ela já está transmitindo. Então, a vacinação ela se torna bastante importante para prevenir. Indiretamente é transmitida por meio de objetos e alimentos contaminados. Os principais sintomas da difteria: anorexia, palidez, febre, astenia, dor na garganta, apatia. Então você nota que os sintomas, eles parecem até sintomas de uma virose comum, né? Diferente, apesar de quando é administrado a vacina para difteria e tétano, elas são doenças diferentes e com sintomas diferentes. Então, assistência de enfermagem, administrar soro antidifitérico, porque se a pessoa ela já está contaminada, a vacina não vai dar tempo de fazer com que essa pessoa produza anticorpos para reverter o quadro da bactéria. Controlar o balanço hídrico, as eliminações urinárias, porque como nós vimos, é uma doença que afeta a parte renal, os rins, as eliminações. Oferecer alimentação por sonda nasogástrica, porque pode ser necessário em casos mais graves, a pessoa ela tem dificuldade de deglutir. E controlar os sinais vitais: pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca, dor, né? Então, são os sinais vitais que nós vamos avaliar. Profilaxia: promover a educação sanitária, né? A higienização, a vacinação. E é uma doença que, quando apresentada por determinado paciente, a gente tem que fazer uma comunicação à vigilância epidemiológica. E, claro, a vacinação tríplice viral, que atua para imunizar contra essas doenças. Mas, atualmente, a gente já está utilizando a vacina tetravalente, que imuniza não somente contra a difteria e tétano, mas contra outras doenças também. Uma outra doença bacteriana
antigamente conhecida como lepra, é a hanseníase, né? Então a hanseníase ela é uma doença muito antiga, né? Relatada aí por muitos livros há muitos anos, e ela chama-se de ocasionada pelo agente etiológico, né? Ou bactéria Mycobacterium leprae, conhecida ainda como bacilo de Hansen. Então, mas o nome da bactéria mesmo é Mycobacterium leprae. Bacilo de Hansen a gente chama pelo cara que ajudou a descobrir como essa bactéria se desenvolve. Seu período de incubação varia entre 2 a 5 anos, é um período bem longo, tá? Vai variar aí esse período de incubação de pessoa para pessoa. Porém, uma vez instalada a doença, pode apresentar a forma benigna ou a forma mais grave. Isso vai depender da quantidade de proliferação da bactéria, sendo que a mais comum são as formas benignas. Então, inicialmente surgem manchas brancas ou amareladas na pele que não incomodam, passando despercebidas pelo paciente, principalmente por tornarem o local insensível. Então, inicialmente não é notado, como a gente vê nas campanhas e na mídia, né? Sempre, até que é uma doença que infelizmente tem retornado. Já tínhamos conseguido controlar, mas ela retornou também ultimamente, né, os novos casos, necessitando abrir uma nova área de estudo em relação a esse retorno da hanseníase. Então, a transmissão ela se dá pelo contato íntimo e prolongado com o portador doente. Só que, uma vez esse portador iniciando o tratamento, ele já não é mais um transmissor, tá? Ele para de transmitir a doença. Então, quanto ao contato, ele tem que ser um contato por um tempo bem grande. Como eu falei, a maioria das hanseníases, a gente vai ver os tipos, elas são ocasionadas da forma benigna, ou seja, são paucibacilar, com poucas bactérias, de forma que para ter um contágio mesmo é preciso ter um contato íntimo por bastante tempo. Por isso que a gente tem um cuidado maior com a família, que é a família que tem contato com esse portador, às vezes que ele não conhece, ele não sabe da doença. Então foram eles que tiveram contato íntimo e prolongado com essa pessoa. Existem 4 formas de hanseníase. Forma indeterminada, essa é a mais comum, a que aparece com frequência. Ela é uma hanseníase paucibacilar, ou seja, que a pessoa apresenta poucas bactérias se proliferam. Apresenta manchas hipocrômicas, né, ou seja, com delimitações diversificadas, ou eritematosas na pele, com ausência de sensibilidade. Uma coisa que é característico, independente da forma que você vai notar, é que toda mancha ela é insensível. Só que aí a gente faz os testes de sensibilidade ao calor, tá? E tátil. Então a gente tem essas 3 formas, porque às vezes ele tem sensibilidade tátil, mas não tem sensibilidade à dor. Então a gente faz esses 3 tipos de testes quanto à sensibilidade do paciente. Forma vichoviana. Forma vichoviana é uma forma mais grave, consequentemente com uma quantidade maior de bactérias. Apresenta eritema, infiltração difuso, placas eritematosas infiltradas e de bordas difusas, tubérculos e nódulos, né? Vou mostrar a imagem aqui para vocês. Então, é uma imagem que deixa, né, a face e o restante do corpo bem deformado, né? Então, essa é uma forma grave da hanseníase. Em casos mais graves, não somente a hanseníase vichoviana, como a indeterminada, ela pode levar até amputações, deformidade das mãos, olha, vai causando deformidade dos nervos, da musculatura, causando atrofia das articulações. Forma tuberculoide. A forma tuberculoide é uma forma benigna, com poucas bactérias, apresenta placa eritematosa violáceas, edematosa, elevada e com limite externo nítido. Ele fica um círculo mesmo
dessa maneira, tá? Essa é a forma tuberculoide. E a forma de mofa, que é uma forma maligna também da hanseníase. Né? Nesse caso aqui, você nota também uma grande deformidade do corpo que essa doença ela pode ocasionar. Manifestações neurológicas são comuns em todas as formas. Essa manifestação neurológica dita é justamente a perda de sensibilidade. Transmissão, como já falamos, acontece através, de gotículas, de salivas, de secreções e lesões cutâneas do doente por um contato íntimo e prolongado, dessa pessoa portadora ou doente com outras pessoas. Como prevenir? Promover educação sanitária, promover desinfecção dos objetos do uso do portador, isolamento do doente que estiver em tratamento, isolá-lo por um período, mas sabendo que a partir do momento que ele iniciou esse tratamento, consequentemente ele parou de transmitir. Uma forma de prevenir é a vacina da BCG. A vacina da BCG ela não é específica para hanseníase, porém ela pode também pode ser utilizada para ajudar na prevenção dessa doença. Os medicamentos que são utilizados, rifampicina, dapizona, clofazimina, e é importante, que dependendo dos tipos de hanseníase, vai adotar-se uma forma de tratamento diferente. A hanseníase dimorfa é a hanseníase vichoviana, que são as formas graves de hanseníase. O tratamento delas dura de 12 a 24 meses. As formas indeterminadas, que é a tuberculose, a forma indeterminada é a tuberculose, que são as formas benignas da hanseníase, o tratamento dura em média 6 meses. Lembrando que isso se não houver abandono do paciente, tá? Porque tem paciente que por o tratamento ser prolongado, ele acaba abandonando esse tratamento. Tuberculose pulmonar. A tuberculose pulmonar, ela é uma doença que causa danos, e deformidades aos pulmões, provocando cavitações aos pulmões. Ela é ocasionada pelo Mycobacterium tuberculosis. O período de incubação é de 4 a 6 semanas. Então, é importante nós notarmos o nível de debilidade que a tuberculose pulmonar ocasiona. Tá vendo essas cavitações como se fossem orifícios? É isso que ela vai ocasionando, ela vai lesionando esse pulmão a esse nível, por isso que a doença ela é considerada tão grave. A transmissão da tuberculose acontece de forma direta, através da eliminação de gotículas de saliva e secreções respiratórias de pessoa para pessoa. Sintomas: quando o paciente apresenta tosse, pode ser que até em consequência da tosse ele apresente a êmese, que é o vômito, e aí a tosse com eliminação de escarro, fadiga, anorexia, febre vespertina, sudorese noturna e hemoptise, tá? Então, isso também são hemoptise e presença de sangue nas secreções. Então, esses são alguns dos sintomas que uma pessoa com tuberculose ela pode apresentar. Quanto mais debilitado esse paciente for, mais fácil a doença ela avança, de forma que o paciente pode ir a óbito por conta disso. Ou quanto mais tempo ele levar para buscar tratamento, ou até desistir, porque o tratamento da tuberculose pulmonar também é um tratamento longo, de 6 meses, mais debilidades ele vai ter. Então, às vezes, ficam como consequências problemas respiratórios crônicos, como a asma, podem ser comuns depois que a pessoa ela teve tuberculose. Então, eu coloquei aqui nas imagens alguns dos sintomas, só revendo alguns dos sintomas. Profilaxia: promover educação sanitária, vacinação da população com BCG, com a vacina BCG. A vacina BCG ela é própria para as formas graves de tuberculose. Isolar os doentes que não iniciaram o tratamento, porque enquanto ele não iniciar o tratamento, ele vai estar transmitindo a doença. Evitar aglomeração de pessoas em ambiente fechado.
fazer a notificação compulsória, é uma doença que tem que ser comunicada à vigilância epidemiológica. Os medicamentos que são utilizados são a isoniazida, rifampicina, pirazinamida, streptomicina, etambutol e etionamida. Esses são medicamentos antibióticos, tá? E aqui uma imagem, né, que a gente tinha antes, que era colocada aí pelo Ministério da Saúde, que se você tiver tossindo há mais de 15 dias, pode ser tuberculose, né? Isso numa época em que a tuberculose ela estava em estado de epidemia. Então, houve a necessidade de fazer, né, de colocar na mídia, como nós vemos hoje outras doenças que estão em alta. Outra doença ocasionada por bactéria é o sífilis, né? Então, sífilis ele é uma IST, é uma infecção sexualmente transmissível, causada pelo Treponema pallidum. Algumas manifestações da sífilis são precoces, ou seja, vão aparecer inicialmente, outras irão aparecer de forma tardia, sendo que o espaço de tempo entre a manifestação inicial de aproximadamente 4 anos, né? Teve o primeiro sintoma e vai aparecer o outro depois de 4 anos, mais ou menos, 3 a 4 anos. Não é imediato. É isso que é o problema da sífilis, porque às vezes o primeiro sintoma passa despercebido. Então, essa é a bactéria, Treponema pallidum. A transmissão ocorre de forma direta por meio do contato de mucosas ou com pele do aparelho geniturinário e por meio de líquidos orgânicos, né? É transmitida por via placentária e por transfusão de sangue também pode acontecer. Sintomas. A sífilis é uma doença de evolução lenta, caracterizando-se por 3 períodos bem definidos. A fase primária. Nesse período surgem lesões chamadas de cancro duro, que aparece cerca de 1 mês após o contágio no local onde houve contato. Então, depois que a pessoa manteve relação ou teve contato com a bactéria, ela começa a apresentar o cancro duro, que a gente chama, né? Então, o cancro duro são essas feridinhas que às vezes até podem passar despercebidas, dependendo do grau da lesão. E aí, a pessoa passa uma pomada, passa algo qualquer, melhora. Depois de um tempo, né, vão aparecer os outros sintomas. 3, 4 anos começam a aparecer os outros sintomas, podendo ser nos órgãos sexuais, na boca ou em qualquer parte do corpo, geralmente aquele que teve o contato mais direto com essa mucosa contaminada. A tendência é haver um desaparecimento dessa lesão de forma gradual, porém a doença continua progredindo. Então, desaparece a lesão, mas a bactéria continua no organismo. Na fase secundária, é a fase de generalização da moléstia por meio da via sanguínea, ou seja, está na circulação sanguínea, caracterizada pelo aparecimento de erupções cutâneas maculosas, conhecida como roséolas sifilíticas, né? Então, começam a aparecer essas outras lesões, não somente nas mucosas, como em todo o corpo. Na fase terciária, é o período em que se dá a disseminação da doença em diversos tecidos, órgãos, caracterizando-se como sífilis vascular e neurosífilis. Então, ela já começa a formar grandes, graves lesões nas diferentes mucosas do corpo. Nessa fase aqui, não tem mais nem medicamento que dê jeito, tá? Porque provavelmente o paciente ele já evolui para uma infecção generalizada. Então, não somente leva a danos e amputações de alguns órgãos, como também lesiona o tecido, lesiona a circulação, chegando a órgãos importantes do corpo, levando a óbito mesmo. Profilaxia, reduzir o número de parceiros sexuais, evitar relações sexuais no período de contágio, usar preservativo, promover higiene rigorosa após as relações sexuais e fazer periodicamente, né, o exame de VDRL, que é o exame que verifica a positividade ou não para sífilis. Uma outra doença ocasionada por bactéria é a leptospirose.
Então, a leptospirose é uma doença causada pela leptospira, né? Caracterizada por um conjunto de manifestações agudas e febris que acontecem no ser humano e em outros animais. O período de incubação da leptospirose é de 6 a 12 dias. Então, a transmissão geralmente vai acontecer por meio de ingestão de água e alimentos contaminados, urina de animais portadores do micro-organismo. Então, uma doença ocasionada, chamada até da doença do rato, né? Que na verdade não é somente ele que pode transmitir, mas ele é um dos principais transmissores através da liberação da urina em casos de enchente, né? Por conta dos bueiros que ficam abertos, facilita bastante essa transmissão. Mas é importante que se a pessoa teve contato com a urina desses animais, desse animal que tem a bactéria, e é importante que ela fique observando que um período de 6 a 12 dias depois, ela pode começar a apresentar os sinais e sintomas da leptospirose. Levando em consideração que os sintomas ele apresenta classicamente bifásico, ou seja, em duas fases diferentes. Fase septicêmica, que ela vai durar em torno de uma semana, e as manifestações vão se assemelhar a uma gripe comum, por isso que observa se trabalhou ou mexeu em algum lugar que tinha muitos ratos, urina de rato, e depois desse período começou a ter esses sintomas parecidos com de gripe, é bom não descartar que pode ser leptospirose. Ocorre ainda cefaleia, mal-estar, calafrios, febre, dores musculares, que é a mialgia, congestão conjuntival e fotofobia, sensibilidade à luz. Fase de localização. Dura uma semana, inicia-se por uma queda de temperatura associada ao alívio dos sintomas parecidos com a virose, né? As leptospiras desaparecem do sangue e migram preferencialmente para fígado e rim, que aí vai se apresentar a forma mais grave da doença, apresentando sinais e sintomas como icterícia, que é a pele amarelada, albuminúria, liberação de albumina pela urina, hemorragia, inflamação das meninges, como eu falei, a meningite ela pode ser ocasionada por diferentes bactérias, uma delas é a leptospira, coma e morte. A outra doença ocasionada por bactéria é a clamídia, né? A nossa última doença que nós vamos falar ocasionada por bactéria é a clamídia. Então, a clamídia ela é uma IST também, uma infecção sexualmente transmissível, causada pela Chlamydia trachomatis. Nem todas as pessoas contaminadas com clamídia elas vão apresentar os sintomas, é importante saber, porém serão pessoas que irão estar transmitindo a doença. A transmissão pode ocorrer de duas maneiras, por via sexual, anal, vaginal, oral, ou de mãe para filho durante o parto. Sintomas. Nos pacientes que desenvolvem sintomas, os mesmos costumam surgir entre 1 a 3 semanas após a contaminação. Nas mulheres, os principais sintomas são corrimento vaginal, prurido, né, que é coceira vaginal, sangramento vaginal, dor abdominal, dor durante o sexo e ardência ou dor ao urinar. Então, esses são os principais sintomas. Formas de diagnóstico: é feito o exame Papanicolau, né, para fazer a análise das secreções, exame de sangue, exames laboratoriais comuns, e a partir disso serão utilizados antibióticos por via oral e por via tópica, por via vaginal, que serão administrados nessa mulher para que ela consiga se restabelecer. E claro, evitar o contato, né, manter relação sexual sem preservativo, porque a partir do momento que ela pode ter feito todo o tratamento, mas se ela tiver novamente o contato com a bactéria, vai haver uma nova infecção. Então, por esse motivo, a gente orienta que ela vai fazer o tratamento e manter, o tratamento geralmente dura 7 a 10 dias, e ela vai, depois disso, fazer uso do preservativo. É importante que nessas doenças ISTs seja tratada, no caso, mulher e parceiro, ou parceiro e a mulher, os dois,
os parceiros, né, os cônjuges dos dois sejam tratados, porque se um está infectado, provavelmente o outro também vai estar. Ou, claro, todas as pessoas que tiveram contato com esse portador. Então, pessoal, essas são as principais doenças ocasionadas por bactérias. Tem muitas outras, a gente vai ficar só com essas mesmo para finalizar e revisar. E amanhã nós vamos falar sobre as doenças ocasionadas por vírus. Então, vou deixar para vocês a atividade de fixação. Tentem associar o que foi falado e ao conteúdo que já foi passado para vocês, ok?